Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia, 18 de setembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos, quem está acordado, clamar o nome do nosso Senhor. Vamos lá. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos para o nosso amado céu, onde está lá o nosso Senhor. Por isso, irmãos, irmãs e ouvintes, não perca tempo. Vamos invocar bastante para que Deus possa nos tomar no espírito e nós sentir o nosso Deus logo cedinho, assim que se acordarmos. Amém? Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, assim podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e você ler Isaías 28, 14 ao 37. 30, capítulo, versículo 17, aliás. Gálatas 5, 1 ao 15. Salmos 62 e Provérbios 23, 19 ao 21. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Com certeza, se você estiver com o coração aberto, Deus com certeza vai falar ao seu coração. E depois que nós já estivermos invocado bastante, lido a Bíblia, Deus tem falado no nosso coração, aí podemos continuar sim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. O volume é o 6, cuja série é Cristo, a mesma Cristo, o centro conector da obra de Deus. Louvado seja Deus. E o título geral é Uma Linda História de Amor. Graças a Deus, Deus está fazendo essa linda história de amor entre nós. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. Louvado seja Deus. E da semana, hoje é segunda-feira, o título da semana é As Palavras Finais de Paulo aos Colossenses. Ó Senhor Jesus. Efésios, na leitura bíblica só tem Efésios 2, 2. Lê com oração, nós já lemos também que é Colossenses 4, 2 ao 4, que diz o seguinte para todos nós: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste, aliás, como deve fazer. Louvado seja Deus. Então, irmãos e irmãs, que eu e vocês precisamos todos os momentos estar perseverando na oração, estar sempre clamando o nome do Senhor, sempre se abrindo para que o Senhor possa nos encher. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, Ele vai falar. A palavra profética é a direção de Deus. Então, aqui já disse tudo. Toda palavra que nós estamos ouvindo, profética, ela está nos levando a direção até o próprio Deus. E lembrando, o falar profético tem guiado as igrejas do Senhor em direção ao que? Ao reino. Mas irmãos, mas irmãs e ouvintes, é muito importante termos amor reverente à palavra, orando e intercedendo pelos irmãos que receberam o encargo de falar por Deus. Isso é muito importante. Muitos irmãos estão falando por Deus e eu e vocês temos que estar intercedendo por eles em oração. Lembre-se, cada membro
foi disposto no corpo de Cristo, segundo a vontade de Deus, e não segundo nossa escolha, é verdade. Até mesmo quando formos cuidar de alguém por meio do Posso Orar por Você, precisamos ser o que? Fiéis e falar a palavra profética atual. Não vamos inventar nada, vamos falar a palavra profética atual. Outro ponto, amados irmãos, muito importante, é a relação de amor e respeito entre as lideranças e demais irmãos, demonstrando que não há mais hierarquia. Também somos encorajados e não desistir de nenhum irmão. Isso é muito bom. Seja quem for, não podemos desistir dos irmãos e nem das pessoas. Por último, veremos o testemunho da vida do apóstolo Paulo, que gerou fiéis cooperadores e nunca desistiu de seu ministério, nem sequer na prisão. Mesmo ele estando preso, Paulo não desistiu do ministério dele. Por que Paulo não desistiu? Porque ele estava convicto que quem tinha dado esse ministério era o próprio Senhor. Louva-se a Deus. E lembre, o mover de Deus não está paralisado. Lembre-se bem disso. Mesmo em regiões como Manaus, que apresenta muitos desafios para o avanço da obra do Senhor, como transporte e hospedagem, comunicação e logística. O aperfeiçoamento para a propagação do Evangelho SEAP, Unidade de Manaus ampliou o alojamento feminino, mas para 40 pessoas vagas. Houve ofertas para igual ampliação do alojamento, olha a coisa mudando, masculino, bem como para o conserto da van que transportava seapistas e comportores. Concluindo, serão 80 seapistas, juntamente com os comportores e demais irmãos, pregando o evangelho do reino no norte do Brasil. Então, irmãos, é isso que eu e você devemos fazer. Também devemos ofertar, irmãos, para os SEAPs, para que os irmãos possam ter possibilidade de avançar, levando o evangelho do reino. E lembre-se, os jovens maduros, lá apelidados, sabe como é que é em Manaus? Os valentes de Davi, tendo levado outros jovens. As crianças têm sido, amados, incluídas nos composições do exército do Senhor. As lideranças foram orientadas e retornar para os seus lares com caixas cheias de livros e convidar as esposas. Vamos sair, Senhor, juntos a comportagem, distribuindo este escrito de livros. A pressão para sair leva-nos a experimentar a imersão na palavra. Senhor Jesus, amados, ninguém mais pode estar fora desse encargo. Todos precisam ser o que? Incluídos. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã, ouçam bem. Nenhum de nós podemos ficar de fora. Senhor Jesus, amados irmãos e amadas irmãs, tem outro ponto aqui que eu achei muito interessante. E um pontinho bem desfrutante para nós. Lembrando-se que, olha este ponto maravilhoso. Deus deseja que Cristo encabece todas as coisas e precisa encher-nos totalmente até a plenitude. Então, Cristo vai encher todas as coisas e Ele também vai nos encher totalmente até a sua plenitude. Este é o ministério de Cristo que Paulo pregava como evangelho para cumprir a vontade de Deus. Ele sentiu que no dever de falar sobre o ministério de Cristo, porque Colossenses era uma cidade muito influenciada pela cultura grega. As pessoas ali gostavam de ouvir as diferentes linhas de pensamentos fisiológicos. Assim, cada um escolheu o que é melhor lhe parecia. Além disso, havia judeus tentando impor as práticas da lei mosaica aos gentios convertidos. Amados irmãos, amadas irmãs, existia então um leque de opções: filosofias, judaísmo e o falar profético. Com esse pano de fundo, Paulo tornou-se para os colossenses apenas uma opção de pregador. Essa mistura e concorrência de conceitos tornaram-se armadilha para desviar a igreja do mistério de Cristo. Amados, que o Senhor possa nos abrir mais os nossos olhos do coração.
Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos preencha completamente com sua plenitude, amados, para podermos o que? Reconhecer que seu falar profético não pode ter o que? Concorrência. Então aqui já diz tudo. Falar de Deus, que é o profético, levando essa direção ao reino dele, não pode haver concorrência. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, vamos ouvir e praticar. É isso que Deus quer. E vamos obedecer o falar do Senhor. Amém? Louva-se a Deus, que o Senhor tenha falado aos vossos corações. Mas eu tenho o meu pequenino ponto também para nos ajudar. Hoje, segunda-feira, eu escrevi o seguinte: amados, precisamos amar com reverência a palavra profética para intercedermos pelos os irmãos que receberam o encargo de falar por Deus. Então, o que eu e você devemos fazer, ter esse mesmo encargo de falar por Deus e interceder pelos irmãos. Como? Orando todo o tempo, aonde nós estivermos, orar pelos irmãos que estão à frente. Os comportores, tem os ceapistas, tem os irmãos responsáveis. Vamos orar por esses irmãos. Eles estão na frente da batalha. E sabemos que não é fácil estar na frente, porque o inimigo quer bombardear todo o tempo. Mas lembre-se, o nosso Deus, Ele é quem pode todas as coisas. Lembre-se bem disso. Não vamos ficar parados. Vamos avançar também, junto com os irmãos. Louvar-se a Deus, que o Senhor possa a cada dia ganhar mais no nosso coração. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, passe uns para os outros, nem que seja uma frase. Alguém está precisando desse versículo, dessa pequenina frase, que o Senhor possa levantar. Amém? Louva-se a Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim.